Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira desta primeira semana da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia, nós somos convidados a ler o evangelista São Mateus, no capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos vivenciando esta primeira semana da Quaresma, este tempo favorável para que nós possamos nos aproximar do Senhor e aonde deve ecoar cada vez mais nos nossos ouvidos aquele convite que nos era feito na própria celebração da quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. No dia de ontem, Jesus nos falava da prática da caridade e recordava-nos justamente que a caridade feita a um dos menores de nossos irmãos é caridade realizada ao próprio Cristo. Toda vez que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Hoje, nesta continuidade, nós vemos Jesus que nos fala sobre a prática da oração. É outra prática muito importante para a nossa vida, importante para a nossa caminhada de fé. E aqui nós vemos então Jesus que nos ensina a oração do Pai Nosso. Porque começa dizendo que não é pelas muitas palavras que nós seremos ouvidos, porque o Senhor já conhece aquilo de que necessitamos desde o princípio. E aonde pela oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedirmos, a rezarmos a Deus, colocando diante dele aquilo que é essencial para a nossa vida. É por isso que eu sempre gosto de recordar esta divisão que o Pai Nosso ele vai nos colocando, porque primeiro nós temos um louvor a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E toda a nossa oração ela deve ser um louvor a Deus, recordando as grandes maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Logo em seguida nós vemos, no entanto, que é pedido a Deus aquilo que é essencial. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão era o alimento básico da vida do judeu naquela época. Seria o nosso arroz com feijão nos dias de hoje. E assim nós devemos entender que na nossa oração não devemos pedir as coisas supérfluas, mas devemos pedir aquilo que é o essencial para a nossa vida, aquilo que é essencial para o nosso caminhar. Mas é claro que o nosso relacionar-se com Deus através da oração deve trazer para nós também um compromisso prático. É por isso que, na continuidade, nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é aqui que nós temos um desenvolvimento próprio de São Mateus, que ao ver este pedido, que é depois continuado, mas livrai-nos do mal, não nos deixeis cair na tentação do maligno, mas livrai-nos do mal, nós vemos São Mateus que conclui dizendo que se perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoardes, também o Pai não perdoará as faltas que cometestes.
e assim vem nos recordar de fato a importância do perdão vivido entre nós. Do mesmo modo que nós somos perdoados por Deus, nós somos convidados também a oferecer o nosso perdão aos nossos irmãos e irmãs. E assim reconciliados, somos convidados a caminhar todos ao encontro de Jesus Cristo. E recordemos que a nossa capacidade de perdoar é o critério para que possamos receber o perdão de Deus. Se perdoamos muito, seremos muito perdoados. Se perdoamos pouco, seremos pouco perdoados. Então, que nós possamos, sempre iluminados hoje pela palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo, nos esforçarmos na vivência do perdão para com os nossos irmãos e irmãs, sabendo que, do mesmo modo que nós perdoamos os nossos irmãos e irmãs, seremos também perdoados pelo nosso Deus. E neste tempo de Quaresma, que possamos reforçar a nossa oração. A oração que é um dos tripés da nossa caminhada cristã. Nós éramos apresentados na quarta-feira de cinzas ao jejum, à oração e à caridade. E que saibamos então dedicar do nosso tempo à oração, dedicar do nosso tempo para vivermos esta intimidade com Deus, tirando um momento do nosso dia, tirando 1 hora, 40 minutos do nosso dia, para que possamos estar em contato com Deus, para que possamos fazer a nossa oração, tendo sempre como modelo para a nossa vida a oração do Pai Nosso, que nos ensina a louvar a Deus, a reconhecer a ação benevolente de Deus em nossas vidas, que nos ensina a pedirmos ao Senhor aquilo que é essencial para o nosso viver, mas que nos convida também para que tenhamos este compromisso para com os nossos irmãos e irmãs, porque é na vida em comunidade que faremos já presente, ainda que de forma bastante limitada, porque em plenitude o teremos somente na glória, mas faremos já presente o reino dos céus. Oremos. Olhai, Senhor, a vossa família e fazei que, interiormente mortificados pela penitência corporal, resplandeça sempre mais em nós a luz da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.